aqui vai estar ligado, ele vai estar no sentido horário, e quando esse aqui desligar, esse aqui ligar, ele vai estar no sentido horário. Então, se faltar uma das fases, ele vai desligar todo o circuito de comando, fazendo... Vamos falar hoje sobre a partida direta com reversão. Partida direta com reversão, o que é isso, professor? Quando você vê um quadro elétrico desse, você observa que esses quadros, esses painéis, ele já tem logo, ó, 2 contator, esse estilo aqui, este modelo. Então, 2 contator assemelha assim a uma partida direta com reversão. Partida direta com reversão, o que é isso, professor? É quando você tem 2 contatores, um vai estar com RST e a outra vai estar uma das fases invertido, STR, por exemplo. Então, invertendo aqui, ó, um dos contatores fazendo a inversão dessa fase, ele vai garantir que quando você ligar este aqui, ele vai estar fazendo o motor girar num sentido, e quando ligar este outro, ele vai estar girando no sentido reverso. Então, por exemplo, aqui vai estar ligado, ele vai estar no sentido horário, e quando esse aqui desligar, esse aqui ligar, ele vai estar no sentido horário. Então, observa aqui, este painel aqui, numa partida direta com reversão, se você ligar os dois ao mesmo tempo, você observa que aqui embaixo vai dar um curto-circuito, porque eu tenho 2 fases invertidas, e a gente sabe que quando você tem, por exemplo, um curto-circuito é devido a uma fase com uma fase ou uma fase com neutro. Então o curto-circuito ele é gerado que ele encurta o circuito, fazendo com que a corrente elétrica ele vá ao infinito em um instante de tempo muito curto. Então, quando tem um curto-circuito, se você ligar os dois ao mesmo tempo, bater aqui o contator, ele vai dar esse curto-circuito. Então ele vai fazer com que a corrente eleve e o disjuntor ele desarme, protegendo aí, tá, toda a fiação do circuito. Então você não pode de maneira nenhuma, numa partida direta com reversão, fazer a ligação, né, de 2 contatores dessa forma e ligar ao mesmo tempo. Não pode, tá? Por isso que existe um intertravamento. Esse intertravamento nada mais é que a garantia e a proteção que quando ele estiver girando para um lado, mesmo que você aperte aqui, ó, as botoeiras para poder ele girar para o outro lado, ele não vai deixar, ele não vai permitir, tá? Então, partida direta com reversão, nunca você vai estar deixando ele ligado, tá? Partida direta com reversão, nunca vai ser ligado os dois ao mesmo tempo. Esse circuito aqui é de uma elevatória de suíno, tá? Elevatória de suíno, ou seja, levantar o porco, descer o porco, tá? No abatedouro. Quando você tem, por exemplo, aqui, ó, pressionou aqui em cima, ele normalmente ele vai para a parte de cima, ou seja, ele eleva. Quando você aperta aqui na de baixo, ele desce. Cima sobe, embaixo. Só o que é que estava vendo? Como não tem, quando você observa aqui, ó, nenhum contato de intertravamento, não tem nenhum tipo de contato auxiliar de intertravamento, o pessoal, sem saber e não sendo bem conduzido a fazer a ligação, eles estavam sempre apertando os dois. Ligava aqui para subir, aí depois tem que descer, ele apertava ao mesmo tempo já o outro. E é nesse momento que ele ligava os dois contatores e dava um curto-circuito. E isso não pode acontecer, você tem que estar sempre colocando os intertravamentos. Por isso que nós trouxemos aqui, ó, esses contatores e esse aqui para fazer a manutenção, para acrescentar esses contatos aqui de intertravamento, para que garanta que quando estiver subindo, não vai fazer com que o outro rapaz tocando aqui, né, ou alguém tocando dos dois ao mesmo tempo, ele não funcione, tá? Ou ele vai para um lado, horário, ou vai para o sentido anti-horário. Então, partida direta com reversão é isso, tá? Partida direta com reversão é isso. Quando você está ligando aqui o motor para um sentido, você para e depois liga para o outro sentido. Partida direta com reversão. E nessa partida aqui, você pode observar que nós temos também, ó, que é um relé falta de fase. Relé falta de fase, ele garante a proteção. Caso falte uma das fases, você sabe, né, que o motor elétrico trifásico, quando vai estar em funcionamento, ele não vai trabalhar normalmente se tiver só 2 fases. Se uma das fases faltar, ele vai trabalhar forçado, roncando, fazendo zoada. Então ele vai trabalhar esquentando ao ponto de até derreter as suas bobinas internas. Então, quando você tem um relé falta de fase, garante que se faltar uma das fases, ele vai desligar todo o circuito de comando, fazendo com que proteja aí toda a parte de estrutura de fiação, de componentes e principalmente do motor elétrico. Tá? Então, observe que também temos os contatores que servem para fazer a reversão, um para ligar no sentido horário, outro para ligar no sentido horário. Mas o que é contator? Contator nada mais é que é um equipamento de manobra que você vai ligar e desligar a partir do momento que você colocar nas suas bobinas aqui, ó, no A1 e no A2, a alimentação, A1 e A2. Chegou a alimentação aqui, vai criar um campo eletromagnético interno que vai puxar todos os seus contatos. Que estiver aberto, fecha, que estiver fechado, vai abrir, tá? E observa aqui também, ó, nós temos
O relé bimetálico de sobrecarga, que serve para a proteção do motor. O disjuntor para proteger aí a fiação. O relé falta de fase, se caso faltar uma das 3 fases, ele desliga. O contator dispositivo de manobra para quando ele, por exemplo, chegar a energia no A1 e no A2, ele vai comutar, fazendo com que ele ligue e desligue o motor. E temos aqui o relé de sobrecarga, tá? Relé bimetálico de sobrecarga, que é para a proteção do motor elétrico. Caso venha uma corrente maior, superior, o motor com o seu eixo ele vai estar travado ou com uma carga muito maior, ele vai identificar que está puxando uma corrente maior para não deixar o motor queimar, ele vai e ativa aí, fazendo com que proteja aí o motor. Então, se você quer aprender a fazer o passo a passo isso aqui, montar quadros elétricos, igual este aqui, partida direta, direto por reversão, partida estrela triângulo, partida com inversores de frequência, soft start, com CLP, montagem e projetos, vem aqui comigo no nosso WhatsApp, vem aqui com os melhores professores do Brasil, você vai aprender o passo a passo. Montagem, instalação, projeto e manutenção. Vem comigo, deixa um like se você gostou e te aguardo lá no curso. Valeu!